Amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Neras, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas Duque de Caxias, aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPD, classe de adultos. Estamos no quarto trimestre do ano de 2025 e o título do trimestre é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Vamos hoje estudar a lição número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Texto áudio. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. A verdade prática nos diz: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como possuímos. Preste bem atenção nessa verdade prática, porque ela é muito importante no estudo desta lição de hoje. Leitura bíblica em classe se encontra em 1ª carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, no capítulo 6, do 15 ao 20. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis, né? O que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, um numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A introdução dessa lição nos diz: na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Nessa lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Antes de começar o próprio estudo, quero dizer algo. Os irmãos acompanharam o vídeo anterior, ou os anteriores, né? Somente o primeiro. Ao analisar o trimestre todo, eu fiz uma avaliação errada e disse que nós estudaríamos 5 lições sobre o corpo, depois 3 sobre a alma, 3 sobre o espírito e a lição final. Mas, na verdade, essa é a última lição que falaremos especialmente do corpo. Então, depois nós vamos entrar na alma, e aí 5 lições, aí vai ter algumas lições, lógico que todas elas vão tocar em todos os aspectos, e depois 3 sobre o espírito. Mas, o importante é que nós estamos estudando todo o assunto em si. Então, como ele diz aqui na introdução, na lição passada falamos dos efeitos do pecado sobre o corpo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado sem pecado, num mundo maravilhoso, mas quando o pecado entrou, que estudamos isso bem, quero deixar claro na mente dos irmãos, quando o pecado entrou, porque o homem tinha o livre-arbítrio, e escolheu comer do fruto proibido por Deus, este homem, então, sofre as consequências do pecado, as quais são o afastamento de Deus, em primeiro lugar, aquela comunhão que ele tinha com o Senhor, o seu trabalho, que agora teria um esforço, que antes ele já trabalhava, mas não tinha esse esforço, e agora ele teria que se esforçar, a terra foi amaldiçoada, com pragas, cabras e abrolhos, também a consequência do envelhecimento e, por final, da morte. Então, estudamos isso. Mas hoje nós vamos estudar
o corpo como o templo do Espírito Santo. Aqui ele vai falar de templo, vai falar de tabernáculo, e neste sentido, como é importante que nós cuidemos da nossa santificação. Lembrando deles na introdução, que a gente já falou na primeira lição, eu volto a falar nessas outras lições, o corpo não é a pior parte, e a alma e o espírito são boas, o corpo é bom, não. O corpo ele vai exteriorizar aquilo que está lá dentro. O homem é corpo, alma e espírito. Como da ressurreição, vai ressuscitar corpo, alma e espírito e ser transformado num corpo glorioso para não mais pecar. Mas o homem é este ser que é corpo, alma e espírito. Depois nós vamos fazer algumas colocações que isso vai ficar, de certa forma, melhor entendido. Então é necessário a santificação. E aí, falando de santificação, voltando à lição anterior sobre a questão do livre-arbítrio, o homem continua com o livre-arbítrio, aprendemos isto, tanto na questão de Abel, como depois a citação lá de Deuteronômio capítulo 30, quando o Senhor diz para o povo escolher entre o bem e o mal. Então, o homem também tem que fazer a sua parte. E a sua parte é, como diz lá o autor da carta aos Hebreus, buscar a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. É o Senhor que nos capacita para santificarmos a nossa vida? Sim, mas a gente pode escolher santificar ou não. E aí nós vamos daqui a pouco falar sobre isso de uma forma mais completa, vamos dizer assim. Vamos para a primeira subdivisão: corpo, propriedade e habitação divina. Subdivisão 1, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Então vamos lá. Sempre gosto de ir para a Bíblia para que a gente possa entender bem todos os textos aqui, né? A gente fala estudo bíblico, não é uma ideia do pastor Silas Queiroz, da CPAD, da Assembleia de Deus, da Igreja Metodista Pentecostal, mas as opiniões aqui emitidas, né, estão embasadas em versículos bíblicos. 1 Coríntios 6,20, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, somos de Deus, temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Como é que os homens vão ver a presença de Deus na nossa vida, através das nossas atitudes, se não pelo nosso corpo? Já estamos falando sobre o que já dissemos que vamos falar mais detidamente aqui depois, já falamos na introdução. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que, aí ele coloca uma reticência aqui, porque ele não botou o versículo inteiro, habita convosco e estará em vós. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles. Depois passaram a ter dentro deles pela experiência da regeneração. É isso, pastor? Vamos lá. João 20, 22. João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, que acontece em todos que nascem de novo. Não vou ler, mas todo mundo sabe, João 3, 3 a 8, quando Jesus fala para Nicodemos, ainda temos aqui Tiago 3, do 4 a 7, 1 Pedro 1, 23. Como propriedade e habitação divina, temos que nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que ele quer apenas o coração.
Aí eu tenho 2 textos aqui que eu gostaria de ler também. Hoje eu comecei lendo bastante. Eu vou começar aqui porque minha Bíblia é o primeiro mais perto, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Deixa eu virar uma página aqui. E o que diz 1 Pedro 1,15? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Primeira aos Tessalonicenses 4,4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E nós vamos ver aqui, tabernáculo, templo, vaso, é o nosso corpo. Então vamos lá, meu amado irmão. Preste bem atenção. Vamos começar por essa parte aqui do meio. Habita convosco e estará em vós. Então ele diz, quando os discípulos, antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo, porque tinham a presença do Espírito Santo com eles. Fizeram um milagre, Jesus mandou 70, mandou, eles já tinham o Espírito Santo. Mas, quando Jesus ressuscita, aí é a regeneração. Soprou sobre eles o Espírito Santo. E ele vai falar que isso acontece com todos que nascem de novo. A gente já estudou lições sobre o batismo com o Espírito Santo, vários trimestres, todos os assuntos, e a gente vai mais uma vez deixar claro para nós, principalmente os pentecostais, que às vezes tem algumas dúvidas. Toda pessoa que nasceu de novo foi regenerada. Quando você nasce de novo e quando você é regenerado? Quando você verdadeiramente entrega a sua vida a Cristo, entende que Ele, ao morrer na cruz do Calvário, morreu pelos teus pecados. Você se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Ele, aceita Ele como o único e eterno Salvador da sua vida, e agora você passa a viver de acordo com a sua vontade. Neste momento em que você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, Ele não vai arrebatar individualmente cada um, porque não vai arrebatar coletivamente. A igreja vai ser arrebatada coletivamente, todos vão subir ao mesmo tempo, mas é individual. Não é porque eu pertenço à igreja metodista pentecostal, tenho um cartão de membro, sou filiado ali, eu vou subir automaticamente com todos que vão subir. Ou qualquer outra denominação, não, vão subir os verdadeiramente remidos e lavados no sangue Cordeiro, porque em 7,15, capítulo 7 de Mateus, o Senhor falou que alguns vão chegar diante do Senhor e falou, Senhor, teu nome expulsão do demônio, fizer milagre e tal, e o Senhor nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Nós somos arminianos, que não pode perder a sua salvação. Isso não é perder a salvação, porque briguei com a mulher hoje, perdi a salvação, falei uma palavra que não ia ter falado, pensei, eu perdi. Não é isso é heresia. Se o homem, no transcorrer da sua caminhada, desde o momento que ele aceita Cristo Jesus, e ele, em algum momento, ele apostata da fé, ele deixa de ser realmente um servo de Deus, abandona tudo, e quando da sua morte ou do dia do arrebatamento, ele não se arrependeu dessa apostasia, não voltou para Cristo, então ele perdeu a sua salvação. Aí tem uma grande diferença de alguns pensamentos, e não vamos ficar discutindo isso aqui. Falamos apenas da maneira que quer. Então, temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Maravilha. Você vê o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, pastor? O batismo com o Espírito Santo é outra coisa, é investimento de poder para te ajudar a pregar a palavra de Deus. Aqui nós estamos falando de regeneração, estamos falando de redenção. O Senhor nos comprou e nos selou com o seu Espírito Santo. Por isso ele fala aqui, comprado e selado. Fomos comprados com o sangue de Cristo na cruz do Calvário, pertencemos a Ele e fomos selados com o Espírito Santo. E este é o selo que vai fazer com que Cristo volte. Aí eu estava falando até, quando Jesus voltar, o que Ele vai ver em mim? Quantas almas eu ganhei? Quantos hinos eu cantei? A gente tem que fazer isso tudo, tem que louvar, tem que ganhar um para Jesus, tem que
quantas aulas eu ministrei aqui no YouTube. Não, o Senhor não vai ver isso. Ele vai ver se eu tenho um selo que é o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, subirei, estarei para sempre com o Senhor. Mas veja que o Espírito Santo, ele não permanecerá em alguém que apostatou da sua fé. Alguém que não quer mais ter Jesus como Salvador de sua vida. E a gente tem que ter todo esse cuidado, ao que nós vamos estudar, não é o assunto principal da lição, mas de certa forma, durante a lição estaremos estudando. Vamos agora. Não sabeis vós, é uma pergunta, se o irmão percebeu na leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6, há várias perguntas. Não sabeis vós? Não sabeis vós? Ele repete de novo. Eu não sabeis que o nosso corpo é templo? Então, há várias perguntas, não vamos ver essa pergunta agora. A pergunta retórica é uma pergunta que não espera que se tenha uma resposta, porque essa é uma pergunta que, na verdade, ela não existe. Vou só que eu não entendo. Você torce para o Flamengo? A resposta pode ser sim ou não. Então, existe. Agora, Cristo te comprou? Se você é um salvo, já me lavando com ele, não tem. Eu sou salvo, mas Jesus não me comprou, não. Não tem essa resposta. Se você é um salvo, já me lavando com ele, você pertence a Cristo. Então, é uma pergunta retórica. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, veja, eles foram ensinados, pastor, vamos lá. A igreja de Corinto foi ensinada, Atos 18, versículo 1. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, mas não basta aqui. Ficou 1 ano e 6 meses ensinando a eles a palavra de Deus. Então, veja que Paulo foi a Corinto e ensinou a palavra de Deus a eles. Faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. E o apóstolo faz semelhante negação por 4 vezes. Eu falei 3, agora 4, nesses 2 textos que lemos. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. 1 Timóteo 2,9. Vamos lá, meu marido. Não vou dizer que o tema seja polêmico, mas nesses temas assim, onde tem muita gente dando opinião hoje na internet, e muitos crentes vão atrás dessas coisas, temos que ir muito na Bíblia para poder você entender. Paulo diz a Timóteo que do mesmo modo as mulheres se atreviam em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Então vamos lá. Qual é o assunto aqui? Não sabeis vós? Então, esse é o corpo. Vimos na lição passada, não a passada, mas a anterior, que temos que cuidar do corpo. Aí cuidar do corpo é se alimentar bem, se puder fazer exercícios físicos. Eu agora já estou aí com 61 anos, estou tendo que fazer fisioterapia por causa dos meus joelhos. Chego lá, faço alguns exercícios. Não usar nada ilícito, álcool, drogas, que só trazem prejuízo ao corpo. A parte sexual, já foi falado na lição passada, foi pecado. Foi uma série de coisas que temos que cuidar deste corpo. Porque, como vamos ver em outras coisas da lição, ele é templo do Espírito Santo e pertence a Deus. Perfeito? E aí, quando ele fala, não sabeis vós, é porque os coríntios, é interessante, meu amado, falar, até aqui eu vou querer, eu acho que tem aqui numa das nossas, dos nossos subsídios aqui, ó. Eu vou ler aqui para você algo que a própria revista do Mestre tem aqui, um subsídio chamado Auxílio
bibliológico que é dado ao professor pela própria CPAD. Esse ensino a respeito da moralidade sexual das prostitutas era especialmente importante na igreja de Corinto, porque o templo da deusa do amor, Afrodite, ficava em Corinto. Os gregos, os romanos, tinham deus para tudo. Deus da chuva, Deus do sol, Deus da prostituição, do amor. Então, Afrodite, o templo era em Corinto. Nesse tempo, pregava mais de 1000 prostitutas como sacerdotisa, e o sexo era parte do ritual da adoração. Então, havia prostituição cultural em Corinto. Aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, muitos deles, antes de se tornar cristão, participavam deste culto. Eles estavam adorando um Deus, estavam tendo relações sexuais com aquelas prostitutas e achando que isso era um culto ao Deus, ou aos deuses que eles serviam, no caso ali Afrodite e outros deuses. Então, Paulo precisava ensinar, ele precisava ensinar a todo mundo. Pastor, especialmente de Corinto, sim, mas presta atenção, quando Deus mandou Paulo ensinar, o que ele ensinou aos romanos, o que ele ensinou aos coríntios, o que ele ensinou aos efésios, aos gálatas, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, as suas cartas pastorais, e ainda também o que Pedro ensinou nas suas cartas, o que Tiago ensinou, o que Judas ensinou, tudo que está no Novo Testamento, para igrejas específicas, vamos falar para as igrejas específicas, o Senhor sabia que em algum momento da história da igreja, os cristãos também precisariam deste ensinamento para colocar em prática. Nós vemos no mundo hoje, se você não tiver cuidado, você liga a sua televisão e você vai ver em novelas, filmes e até em outras coisas, séries, e outras coisas, prostituição. O culto da prostituição. Então, você hoje tem muito acesso no celular, no computador. Então, muito cuidado. Os coríntios não tinham isso, mas tinham lá, eles tinham vindo daquilo. Então, eles tinham que entender. O corpo não era deles, era do Senhor. E Paulo fala quatro vezes, olha, não sabeis vós, o vosso corpo. Como ele diz aqui, eles eram imaturos e carnais. O problema deles é só com a posição? Não, tinha muitas coisas. Começa a primeira carta dos Coríntios, um dizia que era de Paulo, ou de Apolo, ou de Pedro, e outro de Cristo, estava todo mundo errado. Pastor, o que dizem que era de Cristo é errado? Sim, porque ele dizia, eu sou de Cristo, mas imagina uma igreja, Parece hoje na minha igreja. 30 mesmo, 40 mesmo. Aí 10 diz, eu sou do pastor Hélio, outro 10 diz, eu sou do pastor Paulo, outro diz, eu sou do presbítero fulano, e outro, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, você não é. Tudo errado. E Paulo ensina a eles que não é isso. Ele tinha um problema quando os dons espirituais, embora tivesse todos os dons, mas não sabia utilizar, por isso Paulo escreveu 12, 14, tinha um problema na seita, Paulo escreveu capítulo 11, tinha um problema contra a ressurreição, capítulo 15. Então, pessoas imaturas, que precisavam daquele ensinamento. Não é que o Paulo não tivesse lá, ele passou 1 ano e meio ensinando, mesmo assim teve que escrever as cartas, porque ainda havia dúvidas. Aí ele chega a falar sobre tudo. Então, uma das partes que ele fala nesse ponto sobre o corpo é a vestimenta. Como eu falei numa outra lição anterior. O pessoal quer voltar ao tempo de Adão e Eva, andar pelado no meio da rua, com roupas mínimas. E aí ele diz aqui, isso aqui serve para tentação e cobiça. Entendeu? Pastor, mas eu sou um cristão, não posso olhar essas coisas. Não, mas irmão, eu de vez em quando eu falo uma coisa que a gente tem que vigiar mesmo, a gente tem que vigiar. Se eu for sair da igreja de Caxias, eu tenho 2 possibilidades para vir para a minha casa, para a direita ou para a esquerda. Para a direita é muito mais rápido, muito mais prático para mim. Para a esquerda eu vou dar uma volta maior, vou ter uma dificuldade, vou chegar na minha casa, mas eu vou ter que andar mais, vindo a pé, vamos colocar assim. E de repente fala, olha, pastor, ali ao lado direito, agora ali tem uma mulher pelada, nua, muito bonita, no meio da rua. Eu posso dizer como crente que eu vou descer por ali, e não vou olhar aquela mulher. Primeira vez eu faço, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, mas uma hora eu vou acabar olhando e posso cobiçar e posso pecar. Então eu evito e vou pelo lado dela. É igual o controle da televisão, é igual o mouse do computador, é igual o seu dedinho lá no celular, para fugir disso. Agora, pastor, ele está falando aqui da prostituição. O único problema da prostituição, não todos os outros pecados que a igreja de Corinto cometia, eles tinham que ter cuidado para não cometer, e nós hoje. Não adianta eu fugir da prostituição
e ter uma língua que fofoca da vida dos outros, fala mal dos outros, xinga, não tem uma língua que mente. Então tem que ter todo o cuidado. Então, é isso que ele vai dizer aqui. Como é que a Igreja Metodista Pentecostal age contra a vestimenta? Antigamente, uma série de proibições, e hoje o que se pede aos membros da Igreja Metodista Pentecostal, é uma decisão de cada um, vestes decentes. Logicamente, se um irmão ou uma irmã exagerar para um lado ruim, o pastor vai chegar lá, o pastor local da igreja, vai conversar com ela e vai aconselhar sobre um melhor comportamento nesse sentido. Nós temos que ter esta visão. Ele diz aqui, quando termina esse ponto, o padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Então ele diz, não, Deus quer o coração, como disse no ponto anterior. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. Deus quer, porque diz em Tessalonicenses capítulo 5, se não me engano, versículo 23, santificar o vosso corpo, vossa alma e vosso espírito. Agora vamos ainda desse ponto, que é o ponto principal, é corpo, propriedade e habitação divina. Terceira subdivisão, propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor. Não vou ler o texto porque já está lá que já lemos, né? E não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Aí ele fala do Salmo 32, 51:4, Davi quando pecou lá com Batseba, 1 Coríntios 3:17, 5:1. Enfim, vários versículos aqui. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira, completa cura e restauração. A nossa alma é a sede do sentimento, não vamos estudar isso mais profundamente lá na frente. Mas é o corpo que vai exteriorizar isso. Então nós temos o sentido. Então vamos ver alguma coisa aqui. A nossa visão. Jesus disse, se os seus olhos forem bons, ok. Se os vossos olhos forem maus. Então o corpo em si não é ruim. Se meus olhos forem bons, o que eu tenho que fazer para os meus olhos serem bons? É olhar para as coisas espirituais, as coisas de Deus. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre isso. Isso aqui está em Mateus 6, 22, 23. Como é que o pecado entrou no mundo? Vamos lá. Gênesis 6, 3. Vendo a mulher, o fruto. No tempo de Noé, os filhos dos homens, os filhos de Deus, filhos das filhas dos homens. Davi subiu lá vendo uma mulher que estava tomando banho, no caso Batseba. E até na própria tentação de Jesus, o diabo de Jesus não caiu na tentação. E esse é o segredo para nós. Olha, veja aí, está vendo todo o reino do mundo? Eu vou te dar, se prostrar e adorar. Jesus disse, só a Deus adorarás. Então, a visão pode ser um caminho para o pecado, se ela não estiver santificada. Segundo, a audição, ouvir. Ouvir Deus falando conosco. Se eu não ouvir Deus, fica complicado. Em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Se você não ouve Deus, você também não vai ter fé. Em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. No último tempo, a gente vai ter comichão no ouvido. Vocês não vão querer ouvir a verdade. É o cuidado que a gente tem. Em 1 Coríntios 15, 16, que as más conversações, ouvir, né? Falar e ouvir, pode trazer problemas para a gente. Tá, irmãos, vamos falar de trabalho. Então, não posso agredir e pés, não posso, eu tenho que andar pelo caminho estreito. Cuidado onde eu vou. Os meus sentidos têm que estar guiados por Deus. O paladar, nós temos a glutonaria, que é pecado, como está lá em Gálatas 5:21, e bebidas alcoólicas, também entra pela nossa boca, que é ruim, e mais outras coisas mais. E por fim, o olfato, que está ligado também ao paladar, porque você come muitas vezes porque você sente o cheiro,
e também a sensualidade. Então, o texto lá em Provérbios, que eu não trouxe aqui o texto, diz que o jovem, o autor de Provérbios, né, com a sua sabedoria, fala, ele foi enganado. A mulher chega e fala, vamos lá na minha casa, já está os aromas tudo lá. Ele vai com ela para ter relações sexuais ilícitas com aquela mulher que é casada, e o marido vem e ele acaba morrendo. Então, cuidado. E aqui ele diz, propriedade, domínio. Pastor, é diferente. Não, meu amado irmão. Eu posso ter uma casa, é minha propriedade, mas resolvo alugá-la para alguém. Enquanto ela está alugada por alguém, ela está sob o domínio de aquela pessoa. Não está sob o meu domínio. Não posso alugar a casa e entrar naquela casa e mexer na geladeira da pessoa, pegar o controle da televisão da pessoa e botar no canal que eu quero, porque aquela casa é minha propriedade. Quando a pessoa for sair, então eu vou verificar se está tudo certo, a pessoa vai ter que consertar alguma coisa que possa ter quebrado, mas enquanto está sobre ela está pagando aluguel, eu domino. É um exemplo para você entender. Mas aqui ele está falando que se nós somos de Deus, o domínio é dele. Quem tem que guiar a gente é o Espírito Santo. Então, buscar as coisas são de cima. Pastor, eu não posso ter mais contato com as pessoas que não são cristãs. Não, tem que ter o contato, tem que pregar a palavra, tem que evangelizar. Você só não pode replicar as atitudes dela, ou seja, fazer a mesma coisa que elas fazem. Eu tenho amigos de todas as religiões, não crentes, continuo tendo contato com eles, mas o principal que eu tento fazer com eles, sempre que eu posso, é falar de Jesus, evangelizá-los. Jamais ir com eles para as práticas erradas que eles, porventura, possam fazer por falta de conhecimento da palavra. Vamos agora o corpo como tabernáculo, a segunda subdivisão. Portador da presença, subdivisão 1. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estando neste tabernáculo, Paulo, 2 Coríntios 5,4, brevemente ele deixar este meu tabernáculo, 2 Pedro 1,4. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25,8, é o tabernáculo. Isso solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Vamos mais uma vez aqui. Eu li muitos versículos no início, agora eu dei uma paradinha, mas vamos voltar. 8,11 de Romanos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. João 14, 25. Eu vou ler Apocalipse 3, 20. Bom, já abri aqui em João 14, melhor. Ficou mais fácil. Jesus respondeu, disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, portador da presença. O homem se afastou de Deus através do pecado, como estudamos, especialmente na lição passada. O último ponto da lição passada falava da solução para esse corpo pecaminoso que vai adoecer e envelhecer. É o corpo glorioso que vamos receber quando, da volta de Cristo, se estivermos ligados a Ele. Porque a solução foi a cruz do Calvário. Então, a partir do momento que Cristo morreu na cruz e nós aceitamos como Salvador, vimos no ponto anterior que temos o Espírito Santo. Ou seja, Deus está dentro de nós. Deus está presente nas nossas vidas. Então, ele fala aqui de tabernáculo. Como é que era feito o tabernáculo? Como é que existiu, ou para que existiu o tabernáculo no Antigo Testamento? Antes do tabernáculo existir, Abraão adorou a Deus, ele fazia um altar de pedras ali, adorava a Deus. Isaac adorou a Deus, Jacó adorou a Deus, em momentos diferentes você vai ver isto. Quando vem Moisés que tira o povo, Deus ordena que lá no deserto, com todas as dificuldades, fosse construído o tabernáculo, ao qual foi feito, e ali o povo passou a adorar. O pátio, onde ficava o povo, o lugar santo, onde os sacerdotes entravam,
e o Santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas ali era onde Deus se manifestava. Agora, temos que lembrar que o tabernáculo, ele só saía do lugar porque o tabernáculo não foi um lugar fixo. Eles andavam no deserto até chegar na Terra Prometida, depois provavelmente ele ficou em Siló por muito tempo, até a construção do templo, mas ali durante o deserto era andando. Quando a nuvem movimentava, a coluna de fogo ou a nuvem que protegia eles durante noite e dia. Nós temos a presença do Senhor e precisamos ser guiados por Ele. Achei interessante essa expressão que ele colocou. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Como diz aqui em João 14, o Senhor disse, se fizeres a minha vontade. Agora, Deus, primeiro, não vai estar em nós se nós não quisermos que Ele esteja em nós. Se o homem rejeitar Cristo como Salvador, ou mesmo se ele aceitar a Cristo como Salvador e amanhã ele abandonar a sua fé e não quiser mais a presença do Senhor. Por isso Davi disse, porque ele viu na vida de Saul esse problema. Saul foi chamado por Deus, desobedeceu, e o Espírito que estava sobre ele, agora algo um tanto quanto diferente do Novo Testamento, mas o Espírito que estava sobre ele se retirou. E Davi, quando peca, no caso do Batseba, e é chamado a atenção e se arrepende, ele escreve o Salmo 51 e pede ao Senhor que não retirasse dele o Espírito Santo. O Espírito Santo pode habitar no lugar impuro? Deus pode habitar no lugar impuro? Não. Então temos que santificar a nossa vida. Um muito mau exemplo, não é um bom exemplo, não é uma boa comparação, mas a maioria dos homens, a não ser que ele tenha algum problema, eu conheço alguns que têm, já fui nessas casas assim, você não habitaria numa casa completamente suja. Você mesmo não gostaria de estar nela. Cheia de teia, de aranha, cheia de um monte de coisa, vai atrair bichos, insetos. Não. Então, todo mundo, normal, vai lá e limpa, asseia a sua casa, para que você mesmo possa habitar bem. Então, eu disse que não era um exemplo maravilhoso, apenas fazendo uma comparação. Também temos que santificar a nossa vida para que Deus possa habitar em nós. Aí ele fala de tabernáculo e tricotomia. Ele volta à lição 1, que já falou um pouco sobre isso. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição de 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia o pátio, nós já falamos no ponto anterior, o espaço externo aberto, o lugar santo e o lugar santíssimo, o espaço interno único, coberto e separado apenas por um véu, que lembra a tênue divisão entre a alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim apresenta o Espírito Santo na vida do crente, enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. É isso mesmo, pastor? Vamos lá. Vamos a Efésios. Efésios. Então, primeiro ele fala 3,19, que diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Então, ser cheio, corpo, alma e espírito. E 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Eu vou evitar um pouco falar sobre essa última parte de experiência pentecostais. Nós vamos falar dessa questão. Então, tabernáculo, eu já falou isso. Tabernáculo e tricotomia. O que é o ser tricotômico? Corpo, alma e espírito. Aí Paulo e Pedro compara esse corpo ao tabernáculo, Mas esse corpo, ele, sem alma e espírito, ele é aquele boneco de barro lá que o Senhor criou. Então, nosso corpo, não há separação. Alma e espírito depende do corpo para exteriorizar. E o corpo depende da alma e do espírito. Então, nós somos um ser inteiro, completo. E aí ele coloca lá, o tabernáculo também, ele não era só o santo dos santos, ele não era só o lugar santo, ele não era só o pátio,
Existiam todas essas partes, em cada uma delas tinha. Lá no pátio tinha o altar de holocausto, lá no lugar santo tinha a mesa do pão da proposição, tinha um outro altar. Enfim, lá no lugar santíssimo existia a arca do concerto e o propiciatório. Tudo isso fazia parte do culto. Tudo isso fazia parte, era uma integralidade. Então ele coloca isso. Aí ele coloca aqui, o tabernáculo foi levantado e a glória do Senhor encheu completamente. Você vai ver isso em Êxodo 40. Assim que ele foi do Egito completo, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E também é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, eu falei que não ia falar, vamos voltar a falar do que nós pentecostais entendemos. Todos nós temos o Espírito Santo, ponto. Todo crente. Agora, você precisa buscar esse investimento de poder, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, para que, após o batismo com o Espírito Santo, você receba os dons espirituais e você possa, são ferramentas para pregar a palavra de Deus. Ferramentas para que você possa ganhar almas para Jesus. No seminário, eu tive uma experiência interessante, que vieram um grupo de irmãos americanos e que deram palestra para nós. E esses irmãos americanos, lá nos Estados Unidos, você estuda teologia e depois você se especializa, pode especializar, aqui também pode acontecer isso. Seria uma pós-graduação, você escolhe, e aqueles irmãos tinham estudado sobre o Espírito Santo e vieram falar sobre o Espírito Santo. Eles deram um exemplo que eu nunca esqueci na minha vida. Como se eu plantasse bananeiras e alguém viesse me visitar. Em vez de querer ver a banana, que é o fruto, a pessoa queria ver o ancinho, queria ver a enxada, que é as ferramentas a qual fizeram com que eu plantasse a bananeira. O que eles querem dizer com isso? O mais importante é você ver o fruto, né, que aparece daquilo a qual as ferramentas que Deus te deu fizeram. As ferramentas não podem ser o principal. O principal é o fruto. Vamos aqui para a terceira subdivisão de um corpo como tabernáculo, um tabernáculo guiado. Eu vou pedir sua licença para tomar um copinho d'água, a garganta está seca. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz na nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, o Espírito de Israel caminhava, não se levantava e permaneciam no mesmo lugar. É assim mesmo, pastor? Vamos lá. Êxodo 40, 36 e 40. Eu citei no ponto anterior, e agora aqui está sendo citado, né? Às vezes a gente cita um pouco antes, depois o autor fala também aqui. Vamos lá. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então o Espírito de Israel caminhava em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Ele volta a Êxodo, eu acabei fechando aqui, mas vamos abrir de novo, sem problema. Êxodo 33, 15. Decisões erradas, né? Vamos ver aqui. Então disse, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui a pouco a gente comenta. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Eu vou ler mais uma vez, agora em Números 9, 21. Aqui tem muitos exemplos nessa parte do povo, né? Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiam quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partia. Então, um tabernáculo guiado. Já falamos no ponto anterior e voltamos a falar. Somos o tabernáculo de Deus. O povo estava no deserto, sendo guiado até a prometida. Nós estamos no deserto, sendo guiado a Jerusalém celestial. Deserto não é um lugar só de coisas ruins, como alguns pregam e ensinam aí. Porque no deserto aquele povo teve comida que Deus deu, aquele povo teve alimento, né? teve
essa nuvem protegendo. No deserto tem calor insuportável de dia e frio insuportável de noite, mas aquela coluna de fogo e a nuvem protegiam aquele povo. No deserto, os seus calçados não envelheceram, sua roupa não envelheceram, Deus proveu água, tudo isso Deus fez. A única coisa que Deus queria é que aquele povo adorasse a Ele, aquele povo obedecesse a Ele, mas pereceram porque foram desobedientes. E assim será com quem, nesta caminhada, não quiser obedecer à voz de Deus. Temos que ser guiados por Ele. Veja que é o corpo como tabernáculo. E lá, no momento, fala que o Senhor, não é só propriedade, ele tem domínio, né? O ponto anterior, 3. Então, temos que ser guiados por Deus. Ele fala do momento errado. Qual foi o momento errado? Moisés subiu ao monte, demorou 40 dias, 40 noites, o povo pressionou Arão, fez um bezerro de ouro, adorou aquele nosso Deus que tirou do Egito, e acabou Moisés descendo, quebrando as tábuas, toda aquela situação aconteceu. E o Senhor falou, não vou mais ver esse povo, senão eu vou destruir. Moisés falou, não, o Senhor pediu a direção de Deus. Depois fala novamente, que era bom ser guiado. Amado irmão, nós não sabemos o que devemos fazer, mas dependemos totalmente de Deus. É a direção dele. E você quer saber a direção dele? A coisa que Deus não precisa nem te revelar. Somos pentecostais, cremos em dons espirituais, o língua estranha, interpretação de língua, profecia, sonhos, mas a coisa que basta você ler a Bíblia. Ler a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E também não estou dizendo aqui quando Deus faz uma profecia, dá uma profecia, a profecia contraria a Bíblia. Se ela contraria a Bíblia, não é de Deus. Se um sonho vier que contraria a Bíblia, não é de Deus. Se uma visão vier que contraria a Bíblia, não é de Deus. Uma nova unção, uma nova interpretação, cuidado com isso aí, porque todas as seitas e heresias nasceram disso. Não vou ficar aqui comentando porque a lição não fala sobre isso hoje. Vamos para o ponto 3, cuidando do templo do Espírito. Então, vemos agora que, como templo, e manda cuidar dele. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo referindo-se à impureza, na versão Almeida atualizada, ou imortalidade sexual, no sentido geral, na Nova Almeida atualizada, ou na NVI. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Ao usar o verbo fugir, na voz ativa pelgo, fugir de ou para longe. Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos põem a salvo de terríveis malefícios das impurezas sexuais, que começa pelo cuidado com os olhos. Ele cita Jó 31, quando Jó disse que ele fez um concerto com ele mesmo para que ele não colocasse os olhos em uma virgem. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo está cheio de luz e trevas, quando Jesus fala dos olhos lá no Sermão do Monte, Mateus 6. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. Pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo radical. Fugir. Então, cuidado com o tempo da Espírito Santo. Fugir da prostituição. E aí ele fala, porné. Prostituição é um homem casado ir lá pagar uma prostituta e ter relações sexuais com ela? Não, não é só isso. Aqui é muito mais além do que apenas isto. É todos os pecados sexuais que você possa pensar. Logicamente, não vou ficar aqui listando. Eu estou dando aula aqui, não estou dando aula para crianças. Estou dando aula para adultos. E você sabe, você que vai ver esse vídeo, o dia que você ver, você vai entender o que é. Adultério, fornicação, todo tipo de prostituição, pornografia, como ele diz aqui, todo tipo de impureza sexual. Tudo isso mancha o corpo. Eu já falei no ponto anterior, como o Espírito vai habitar num corpo impuro, como nós não habitaríamos numa casa totalmente suja. Não teríamos uma pessoa normal, pessoa sensata, não vai habitar no meio de um lugar desse.
Nós precisamos cuidar disso. Por isso, já falamos aqui, vamos repetir. O autor da Carta aos Hebreus diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que santificar. É pensar nas coisas de cima. Eu sempre falo para o irmão: o que você vai fazer? Não é que você não seja, veja bem, pastor, eu vou ser tentado? Vai, meu amado irmão, Jesus foi tentado. Agora, o que o crente tem que fazer? Eu digo sempre para o crente: o crente tem que viver uma vida de oração. Oração. Ah, pastor, eu vivo uma vida de oração. Terça-feira tem oração lá na Igreja Metodista Pentecostal, eu vou, participo ali, a gente ora 15, 20 minutos, é a minha vida de oração. Não, meu amado irmão, mas isso não é vida de oração. De oração é você fechar a porta do seu quarto, eu já disse aqui várias vezes, que não necessariamente pode ser quarto, pode ser sala, pode ser banheiro, cozinha, a parte da casa que você quiser, mas tirar um momento de oração com Deus. Não necessariamente estou colocando em ordem, né, porque eu falei oração e agora foi. O crente tem que ler Bíblia, meditar na Bíblia. Eu nem vou falar ler. Ler, você lê o jornal. Eu já falei várias vezes aqui. Eu, antigamente, lia jornal impresso. Então, quando eu lia o jornal, pegava o jornal é grande, eu lia quando eu estava indo para o trabalho, dentro do ônibus. Não dá para ler o jornal inteiro. Então, eu escolhi o que eu ia ler. Exemplo, né? Novela tal. Eu não gosto de novela. Então, a parte de novela, de TV, às vezes eu até tirava, deixava de lado. Eu gosto de esporte, por exemplo, lia. Mas algumas coisas eu não lia. Então, eu escolhi o que é ler. Isso é ler. Bíblia tem que ser meditada. Eu não posso escolher. Eu tenho que ler a Bíblia e, em oração, pedir que Deus fale ao meu coração. Então, precisamos ter uma vida de jejum. O crente tem essa prática de jejum, pode jejuar, a não sei que tem um problema físico, e aí não peça de jejuar. O crente tem que estar na igreja. Olha, irmão, lição passada. Os efeitos do pecado sobre o crente. O crente não vai. Aí amanhã acontece alguma coisa. Essa lição hoje, tempo do Espírito Santo, quando for estudar presencialmente na igreja. Acontece, mas não está preparado para isso. Então, fugir, quer dizer, é imperativo. Ele não está dando uma ideia, não está dando um conselho. Está dizendo, fuja, corra, vai para longe. Então, vem um pensamento na sua mente de fazer alguma coisa errada. Aqui está falando da área sexual, mas pode ser qualquer coisa que desagrade a Deus. Fuja, corra disto. Vai orar, vai ler a Bíblia, que Deus vai abençoar a tua vida. Disciplinas espirituais, veja que nós vamos até entrar nisso de novo aqui, né? Para uma vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumento do pecado. Olha que interessante essa frase aqui. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça, vamos estar em Romanos 6. E culto em sacrifício vivo, santo agradável a Deus, você conhece muito bem, Romanos 12, 1. É por meio do corpo que praticamos a mais importante disciplina de nossa vida espiritual, como jejum, oração, estudar a palavra de Deus, que são fundamentais para uma vida contínua, para uma contínua e influente agência do Espírito Santo, Deus nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, está lá em João 16, 3, também 1 Coríntios 2, produz em nós o seu fruto, Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, em contraponto às obras da carne, nos capacita a servir para Cristo, Atos 4, 1, Romanos 15, e habita em nosso coração com o penhor de nossa eterna redenção, que já explicamos anteriormente. Então, eu já falei no ponto anterior, o crente precisa ter disciplina. A disciplina, pastor, o pastor chega lá e me dá uma exclusão. Não estou falando de disciplina, embora também acho que às vezes é necessário na igreja porque não possa entender. Mas vamos falar, o que é uma disciplina? Eu quero estudar, eu falo sempre para os irmãos, vamos lá. Eu me formei em contabilidade, estudei em contabilidade. O que eu estudava quando eu estudava contabilidade? Tanto no ensino médio como na faculdade. Mas vamos falar da faculdade. Eu estudava matérias ligadas à medicina? Não estudava isso. Estudava matérias referentes à biologia? Não. Eu estudava matérias referentes à contabilidade. Bom, assim, se eu fizesse medicina, não ia estudar contabilidade e assim por diante. Eu quero ir para o céu.
a minha caminhada, eu estou no deserto, esse tabernáculo está andando, guiado por Deus para chegar no céu. Como é que eu faço? Eu vou ler Bíblia. Eu vou deixar, o que ele chama aqui de disciplinas espirituais. Ele falou do jejum, que é tudo pelo corpo. Como é que eu vou ler Bíblia? Com os olhos. Tá? Como é que eu vou orar? A palavra vai sair da minha boca. Então, disciplinas espirituais. O crente tem que ter isto. Por isso, mais uma vez, Paulo diz, buscar as coisas que são de cima e não a que são da terra. Vamos ter aqui nessa terra, vai ter um momento de lazer, vai ter um momento de eu ver o futebol. Quem não gosta, não gosta. Mas, vai ter um momento de eu ver um filme, sim. Vai ter um momento de eu entrar na rede social, sim. Mas eu não posso achar natural na minha vida, que eu não tenha tempo, eu não ache tempo no meu dia, nas minhas 24 horas que Deus me deu durante os 7 dias da semana, não ache tempo para ler a Bíblia, não ache tempo para orar, não ache tempo para ir na casa de Deus, mas tenha um tempo para assistir o futebol, assistir a novela, que assiste ou não assiste, ver filme, série, ficar navegando na rede social, na internet. Se eu não... Veja bem, todas as práticas já têm que ser corretas. Ok? E ainda, mesmo que sejam corretas, não sejam um pecado, por isso lá em Hebreus fala do embaraço, que não é pecado, não é embaraço, mas eu tenho que primeiro dedicar a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas os serão acrescentadas. Disciplinas espirituais. Mas agora ele vai falar também, já que nós estamos falando do corpo, disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Eu vou ler esse versículo aqui porque eu preguei recentemente nele na igreja. Lógico que eu dei a ênfase que o Espírito mandou, mas veja bem. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Isso João escreveu a um homem chamado Gaio. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma então um jocoso que crê e não bebe, mas come muito. Não seria reflexo de falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso especialmente o sono. Exercícios físicos também são importantes cuidado para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Então, cuidar do corpo. Vamos lá. Primeiro, então vamos entrar aqui no cuidado. Quantidade e qualidade da nossa alimentação. Eu posso dizer isso, meu irmão, eu posso dizer aqui tranquilamente. Eu já tive problemas com isso. Quando era mais novo. Comia meio desreguladamente, fiquei o tanto quanto obeso, tive problemas de saúde, tive que procurar assistência médica e melhorei. Ainda até hoje preciso ter essa disciplina, porque se não a tiver, eu volto a toda a situação anterior que eu tinha. Então, cuidado, disciplina. A qualidade que você está comendo e a quantidade a qual você está comendo. Aí ele fala aqui dessa brincadeira que diz, fala muito isso até nem dos crentes não, no Pentecostal, mas fala de crente. Crente não bebe, mas come muito. Está errado. A plutonaria é um pecado e está lá, como já falei no ponto anterior, está lá nas obras da carne. Depois ele diz, descanso. Às vezes, nós estamos vivendo no século XXI com uma exigência muito grande de trabalho. Até nós, pastores, temos que ter cuidado. Muita coisa para fazer, talvez você não tire o momento de descanso. O descanso também é importante, como está no Salmo 127, versículo 2. Como está nos 35, em paz me dormirei, logo pegarei o sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. O sono faz parte, o sono alimenta. Exercício físico, já falei isso, mas vou falar de novo. Também são importantes cuidar para o corpo e a mente. Já vimos na lição anterior, não é exercício para você ficar malhado, ficar com o corpo bonito, para depois andar com roupas que aparecem musculatura, para o povo ver teu corpo. Não. É o exercício para você poder
manter o corpo saudável. É importante. Você pode fazer, faça-o até quando você pode fazer. Vai chegar um momento da tua vida que talvez você tenha uma dificuldade de fazer. E no final ele fala, cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Aí ele cita Isaías 38, 21, que quando o rei Ezequias ia morrer, foi colocado um emplasto de figo nele e a sua ferida foi curada, como já vimos na lição passada, Paulo pedindo ou orientando a Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa dos seus problemas estomacais. A Bíblia fala que há bálsamo em Gileade no Antigo Testamento, ou seja, um remédio. Crentes hoje acham que a única maneira de curar é a cura divina. Eu creio na cura divina, no milagre, Deus pode fazer. Mas a Bíblia mostra também que muitos homens de Deus usaram o remédio, inclusive Lucas, que escreveu 2 livros no Novo Testamento, era um médico. Então, e olha só, importante você ver aqui nesse último cuidar do corpo, já vamos para a conclusão. Não é somente o curativo, ou seja, estou agora num momento tão difícil, doente, que eu tenho que procurar um médico para ver se eu fico curado. Ele fala do preventivo. Então, se puder, faça exames anuais para saber como é que está a sua vida, seu corpo, e aí procura um médico. Lógico que algumas doenças o médico não vai poder fazer nada e só Deus para curar. Mas há coisas que Deus deu sabedoria ao homem para que ele possa cuidar e você faça uso de todos os métodos que eles chamam de uso regular de meios de saúde, para que você possa também ter essa disciplina corporal. Vamos para a conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos a adorar e servir a Deus. Bom, ele está citando aqui Marcos 12:30, vamos lá. Talvez eu creio que aqui é a última citação de hoje, né? Já que é o último versículo citado na lição. Marcos 12:30. Daqui que foi para o 13. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Se você vai precisar do corpo para servir a Deus, tem que cuidar dele, né? Toda a alma, espírito. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como o templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Já falamos na lição anterior. Você não é fruto de uma explosão, você não é fruto de qualquer outra coisa, né? De uma evolução. Você veio de Deus e um dia voltará para Deus. Então, o que temos aqui, o homem como completo, corpo, alma e espírito, é um privilégio que Deus te deu. Agora nós estamos falando do corpo. Depois nós vamos estudar sobre a alma, vamos estudar sobre o espírito. Algumas coisas que falamos hoje vão ser repetidas também nas lições seguintes. Cuide bem daquilo que Deus te deu. A Bíblia fala de mordomia. O que é mordomia? O mordomo, o que o mordomo faz? O mordomo cuida de algo que é do Senhor. Se eu não pertenço a mim, pertenço a Deus, a propriedade é dele, o domínio tem que ser dele, mas ele me deu a chance de cuidar. Deus não invade nosso livre-arbítrio. Eu posso chegar e querer viver uma vida totalmente desregrada longe de Deus, e aí eu tenho respeito à minha vontade, mas eu vou ter as consequências referentes a isso. Então temos aprendido para que possamos colocar em prática esses ensinamentos. Deus possa abençoar todos os nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição número 5, entrando na alma, né, como eu falei no início. Agora vamos estudar a alma. Alma, a natureza imaterial do ser humano. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.